E a gente vai agora para Inglaterra em 66. Pois é, a Inglaterra em 66 é a Copa. Volta a Copa para a Europa. Volta a Copa para a Europa e com um detalhe, né? Essa é a única Copa vencida pelos ingleses ao longo de sua história. A Inglaterra tem uma tradição muito forte em relação ao futebol. Primeiro, historicamente falando, né, é o país que cria as primeiras regras, de fato, para o futebol. Né? Tem alguns dos clubes mais antigos do mundo. Por exemplo, o Fulham, onde hoje joga o Andrés Pereira, né, que foi do Flamengo. O Fulham é um time que tem quase 140 anos de existência. Quase 140 anos de existência. E a Inglaterra tem 9 divisões do seu campeonato. Ao passo que a Copa da Inglaterra, por exemplo, tem mais de 500 clubes. Mais de 500 times jogando. Então, é de fato um país que tem um apego histórico muito forte ao futebol. E essa Copa, ela vai ter algumas situações interessantes. Primeiro porque a Copa de 66, ela vai ser a primeira Copa em que vai ser formado, então, um comitê exclusivo de um país para organizar a Copa. Certo? Nas outras vezes, existiam pessoas locais e funcionários da FIFA que organizavam a Copa. Na Copa de 66, a FIFA ela já delega poder para uma comissão inglesa, né, que vai, portanto, organizar a Copa e organizar, inclusive, a tabela da Copa. E aí a organização de tabela é um processo matemático. Então, existem uma série de falas, né? E, claro, há também a subjetividade por trás disso. Mas há também uma série de falas, né? De jornalistas, de cronistas, de historiadores, que, portanto, falam sobre a Inglaterra usando, né, essa matemática da composição da tabela, né, como forma de tentar criar um caminho mais fácil da Inglaterra até a final. Né? Só que a Inglaterra ela vai chegar à final da Copa do Mundo em 66 e ela é uma Copa muito triste para o Brasil, porque o Brasil sai desclassificado da Copa para Portugal, né? Perde, portanto, para Portugal. Portugal, naquele momento, mostra também para o mundo um outro gênio do futebol, que é o Eusébio. E é, para mim, algo muito bacana, muito massa de se ver, porque o Eusébio ele não é português, o Eusébio ele é angolano. Mas naquele momento, os jogadores das antigas colônias, eles podem jogar, então, pelas antigas metrópoles, né? Então, você imagine que Portugal tem, no seu mais importante nome da sua seleção nacional, um jogador que não é português, ele é angolano, ele é negro, ele é africano, né? Então, isso tem um peso histórico muito forte, sem dúvida. E Portugal vence o Brasil num jogo violentíssimo. Diga-se de passagem, Pelé sai machucado de campo, Pelé sai levado nos braços, porque nem consegue andar de tanta pancada que sofreu durante aquele jogo, né? E a Inglaterra joga a final da Copa com a Alemanha. Retrospectiva amigão, da Guerra Mundial. Exatamente. Tem o ranço da guerra, né? Os alemães, eles são profundamente envergonhados com o nazismo. Então, até a Copa de 2006, os alemães eles evitam, por exemplo, grandes manifestações nacionalistas, né? Mas, diga-se passagem, a Alemanha que está na final da Copa é a Alemanha Ocidental. Lembre-se, então, que depois da Segunda Guerra Mundial, o lado leste da Alemanha, de Berlim, ficam ocupados politicamente pela União Soviética, o lado oeste ficam ocupados então pela França, a Inglaterra e os Estados Unidos, mas são os Estados Unidos que comandam tudo isso, né? E a Alemanha se divide em dois países, né? A Alemanha oriental socialista e a Alemanha ocidental capitalista. O que está, portanto, naquele momento em jogo, né, é uma partida de futebol que envolve dois antigos adversários, dois antigos inimigos, né, mas que naquele momento há, portanto, a ideia central e a ideia absoluta de que
Naquele momento, o jogo é entre Capitalismo e socialismo. a Inglaterra e a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista. Capitalista. Exatamente. Sim, ele não... Tá? Então, a Alemanha socialista, a Alemanha oriental, não está naquele momento. Né? Então, é a chance também, naquele instante, de começar a consolidar, de fato, né, a liderança mundial do capitalismo em relação ao socialismo. Ora, o mundo vive a Guerra Fria. Um dos elementos mais importantes para que entendamos a Guerra Fria é que Estados Unidos e União Soviética, de fato, nunca se enfrentaram. De fato, nunca se enfrentaram. Sempre que houve embate entre Estados Unidos e União Soviética, isso se deu de forma indireta. Né? Guerra da Coreia, de 50 a 53, Guerra do Vietnã, de 65 a 75, Primeira Guerra do Afeganistão, de 78 a 88, mas sempre de maneira indireta. E em locais onde não havia risco, por exemplo, da utilização de armas nucleares. Né? Então, naquele momento, você tem dois países capitalistas, né, disputando a final da Copa. Tá? É a década de 60. O capitalismo e o socialismo vivem, de fato, né, uma disputa social e econômica, política, estratégica e tecnológica. A década de 50 ela foi a década da conquista espacial dos soviéticos. Foram os primeiros a colocar um satélite em órbita da Terra, o Sputnik 1. E aí veja, por exemplo, a correlação histórica, Frank. Em 2020, qual foi o primeiro país a anunciar uma vacina contra a Covid? Em setembro de 2020. A Rússia. A Rússia. Qual o nome dessa vacina? Sputnik. Sputnik. Na ideia, portanto, do pioneirismo russo em relação ao Sputnik 1, satélite artificial na órbita da Terra, e o pioneirismo russo em relação à vacina contra a Covid. Né? Então, eles colocam o Sputnik em órbita, eles levam o primeiro ser vivo à órbita da Terra, uma cadelinha chamada Laika. Com Yuri Gagarin, realiza o primeiro voo tripulado na órbita da Terra. Mas nos anos 60, né, a economia socialista ela já se mostra incapaz de competir com a economia capitalista. E aí a década de 60 é dominada pelos Estados Unidos. E a culminância disso é a chegada do homem à Lua em 1969. Então, em 1966, há uma campanha, uma propaganda muito forte no mundo capitalista de mostrar, olha, essa Copa aqui, né, de um futebol marcado pela força, de um futebol marcado, portanto, pela presença física, né, é uma Copa em que, na final, estão dois países capitalistas. E aí a Inglaterra vence de 1-0 o jogo em Wembley, né, com Betinha presente no estádio, né, Elizabeth II estava, portanto, no estádio de Wembley, né, nesse dia, e o gol até hoje traz muita polêmica. O atacante chuta praticamente da pequena área, a bola bate no travessão, bate no chão. Né, e aí ficou a dúvida se entrou ou não. Entrou ou não, bem, eu já vi o lance diversas vezes, para mim não entrou. Para mim não foi. Mas o jogo era no campo da Inglaterra. O jogo era em Wembley, com a presença da rainha, né? Tem todo um simbolismo aí. Tem todo um simbolismo por trás disso e dificilmente o árbitro ele não daria gol num lance daquele, né?